Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar uma aula de linguiça artesanal. É uma linguiça chamada linguiça pai d'égua, uma linguiça com especiarias da região, que foi aprovada no projeto da Lei Aldir Blanc. Eu me chamo Rafael Salviano, sou chefe de cozinha, especializado em defumação, charcutaria. E hoje eu vou apresentar para vocês todo o processo dessa linguiça, que é bem fácil, bem interessante para você fazer em casa. Bom, aqui nós vamos ter os ingredientes regionais, que são cebolinha, o coentro, vamos ter a chicória, que é um dos elementos que vão saborizar bastante. Temos o jambu, que é um elemento da nossa região que tem todo um diferencial pela questão da sensação do tremor que ele causa na boca. E nós vamos ter o tucupi, que é no qual nós vamos hidratar essa linguiça. Aqui nós temos o jambu já cozido. Nós temos um pedaço de tripa já salgado, tripa in natura, uma tripa suína, calibre 32. Aqui nós temos a proteína, um pernil e uma gordura para a gente equilibrar essa linguiça. Qual é o diferencial? A linguiça artesanal, ela tem como foco trazer o mais saudável possível, eliminando o que a grande indústria coloca, que são aditivos para retenção de líquido, aditivos para retenção, para agregar sabor. São vários, também agregam, algumas linguiças levam um produto que é uma proteína chamada CMS, que é uma carne mecanicamente separada. Essa carne, ela depois do boi e do suíno desossado, ela vai para um processo que há uma nova escovação daquela carcaça, e aquilo que sobra, ela vai para ser produzida em linguiça na grande indústria. Boa parte daquilo, se vocês repararem, na lista de ingredientes vem escrito CMS. É algo que muito dificilmente a gente repara, porque para quem não é profissional, para quem acaba sendo só um degustador, ele não acaba prestando atenção, porque a gente há muitos anos come isso e não sabe, né? Então, a linguiça artesanal, ela tem o teor de sódio bem mais baixo, ela leva o sal de cura. Por quê? Algumas pessoas dizem que o sal de cura não é bom, o sal de cura não. O sal de cura, ele é necessário. Por que ele é necessário? Porque ele serve para fazer, ele tem a função dele de evitar a proliferação de bactérias e toxinas. Então, ele se torna necessário. Posso fazer uma linguiça sem sal de cura? Posso. Mas que seja feita e consumida ao mesmo tempo, e nunca para a venda. Ela sempre seja feita para o consumo próprio. Para a venda, ela é obrigatoriamente, a vigilância sanitária obriga que nós tenhamos o sal de cura na produção. Então, eu vou pegar aqui, um minutinho, já vamos cortar aqui, só um minuto, só pegar um pratinho. Vou pegar um pratinho aqui, para a gente já... Qual é o diferencial da linguiça? Nós vamos fazer ela para você poder reproduzir em casa. É fazer ela picada na faca. Por quê? Na nossa charcutaria, eu tenho uma charcutaria, Salviano Charcutaria Artesanal, que nós trabalhamos de forma artesanal, mas nós temos um moedor. Aí você vai perguntar, moedor numa charcutaria artesanal? Sim. Por quê? Nós estamos enquadrados em um artesanal, nós temos que ter um limite máximo de produção. Não importa se nós trabalhamos com moedor elétrico, mas nós temos que ter um limite máximo. O limite máximo é de 2 toneladas para nós enquadrarmos na questão do artesanal. Mas aqui, como você não deve ter em casa, ou se tiver de uma forma, alguns têm, nós vamos fazer na ponta da faca, picada na ponta da faca, para facilitar até quem possa querer fazer. Eu vou começar aqui o processo.
cortando numa espessura e principalmente uma faca amolada. Vai tornar muito mais fácil o processo. Aqui você vai dividir e cortar ela em cubos pequenos. Aqui não sei se dá para vocês enxergarem na minha mão, em cubos em formato de um picadinho, para facilitar bastante na hora de ensacar. Então, assim, na nossa charcutaria, vocês vão perguntar, o que é uma charcutaria? A charcutaria, ela é responsável por muita coisa que nós comemos até hoje e não sabemos que é feito numa charcutaria. Ou salumeria, dependendo do país. A charcutaria, ela é uma empresa que trabalha com embutidos artesanais, que faz desde a linguiça frescal, que é essa que eu estou apresentando para vocês, quanto a linguiça defumada, quanto o bacon que nós comemos, que é tão apreciado por muitos, a mortadela, o salame. Então, também a copa, o pastrame, o pulled pork, são várias iguarias que a charcutaria produz. Então, a gente vai, nesse momento, estamos preparando aqui essa linguiça frescal, mas a charcutaria tem vários outros elementos que em outros momentos a gente vai poder apresentar para vocês. Eu vou terminar aqui de fatiar. O importante, novamente, que eu ressalto para vocês, uma faca amolada. Vai facilitar bastante o momento do corte. Aqui. Vamos cortar. Vamos lá. Bom, aí aqui nós temos, vou pegar nós temos aqui a gordura. A gordura, nós vemos muito se falar em linguiça, que a linguiça boa, ela tem que ter gordura. Realmente, a linguiça tem que ter gordura. Só que ela tem que ter num percentual correto. Porque eu já vi em alguns locais as pessoas dizerem que boa é a linguiça que acende brasa. Ou seja, para ela acender brasa, ela tem muita gordura. Então, o interessante é que ela tenha um percentual de 70% de proteína para 30% de gordura. Esse é o equilíbrio perfeito de uma linguiça, que ela não vai ficar ressecada e no momento de assar, ela vai ficar sempre suculenta. Se eu fizer com menos gordura, posso fazer, alguma pessoa que tenha restrição, posso fazer com menos gordura? Posso, mas o ideal é que seja com 30% de gordura. Então, nós também temos linguiças que a base dela tem mais gordura, mas que sempre seja feita com essa quantidade. E no caso do suíno, que ela seja feita com essa gordura, com a gordura do tocinho, que é uma gordura firme, é uma gordura que no final ela vai agregar um sabor e não vai fazer a gordura como com pele, que vai deixar aquela textura ruim na boca, na hora de você mastigar, vai ficar desagradável. Então, o ideal é que seja sempre feito com esse tocinho aqui. Eu vou pegar aqui, já cortei aqui. Agora nós vamos fazer com licença, só tirar aqui. Eu vou pegar uma que eu já tenho pré-pronta aqui. Já tenho pré-pronta. A linguiça já está marinando, já está descansando. Eu vou só pegar aqui. Pega duas luvas. Então, eu vou agregar agora a linguiça. Vou colocar luvas, porque
Queria ressaltar também para vocês, sem máscara, porque a gente está num ambiente controlado. Então, as pessoas que estão aqui no momento da gravação passaram por testagens, então está todo mundo aqui, por isso que eu estou sem máscara, mas também pedindo a vocês que usem a máscara, é importante para a gente poder conter o coronavírus. Agora eu vou colocar a luva, porque pela vigilância sanitária, a manipulação de alimento tem que ser de luva. No começo eu fiz porque o corte com luva pode acontecer de eu ter saiu com um pedaço de luva e na comida. Agora eu vou agregar aqui aquele que eu cortei, tá? Só para a gente ver. Eu vou trabalhar essa massa aqui para ela poder receber o sabor do tucupi. Eu já coloquei aqui, mas para um bom nortista, tucupi nunca é demais. Tucupi jambu para o nortista temos o tucupi, a jambu aqui. Vamos acrescentar mais jambu. Acrescentar aqui uma chicória, né, que são nossas especiarias. Essa nossa linguiça, ela já tem a certificação do selo Amapá, que é uma linguiça que tem o selo certificação de região, que ela é produzida na Amapá com insumos da nossa região. Então, ela ganhou essa certificação, como também outra linguiça que nós temos, a linguiça de búfalo, que é uma linguiça de fraldinha de búfalo, com queijo de búfala e leite de búfala. Então, ela tem um certificado de produção na região. Ó, eu fiz aqui, ela ficou, olha como a massa tá. A massa está bem hidratada, a gente consegue ver bem o jambu, que é o que vai também dar um diferencial. Essa massa, eu coloquei aquele que nós cortamos aqui, mas ela já estava descansando um tempinho ali, para ela poder absorver e trazer todo o sabor e a combinação do jambu com tucupi e as especiarias regionais. E o suíno, que também fica bem gostoso. Quando eu tive essa ideia, estava em casa, de madrugada, conversando com a minha esposa, uma das noites de sono, que bom, essa noite de falta de sono, desculpa. E aí, eu, conversando com ela, tivemos a ideia de fazer uma linguiça. Vamos testar, para ver no que dá. E graças a Deus, deu certo, porque as pessoas que provaram, gostaram bastante, e até hoje, com a questão da pandemia, a nossa fábrica ficou parada durante um ano, durante todo o tempo da pandemia. E a gente sabe que as pessoas gostaram e compraram bem a ideia do produto, porque até hoje perguntam. Então, a gente tem essa percepção que foi uma boa ideia. E aqui, eu digo para vocês viram que não tem dificuldade em fazer essa linguiça aqui. É uma linguiça bem fácil, bem prática para fazer, se quiser fazer em casa, naquele dia de churrasco. E assim, a gente aqui utilizou um suíno certificado, tá? Porque a gente pode dizer, a gente tem na região aquela questão do trabalhar com porco do mato, como é chamado aqui, o cuchito, né? Mas para a gente que trabalha com a questão da produção em escala e venda, eu tenho que comprar um produto certificado, tá? Então ele vem de fora e esse porco tem certificação. Então, agora eu vou só pegar aqui um pratinho aqui ao lado, aqui na cozinha anexa aqui, e já volto para poder, um minutinho, só para pegar e fazer a gente ensacar, tá ok? Ok, voltei. Aí aqui, isso aqui é um produto. Você vai perguntar, como é que eu faço isso? Como é que eu consigo? Bom, isso aqui eu tenho, é um funil, tá? Só que com uma boca mais larga, uma boca um pouco mais larga, que ele é próprio para esse tipo de embutidos. Duas luvas. Ele é próprio para embutidos, para facilitar bastante a nossa na hora do ensacar. Mas você vai dizer assim, se eu não tiver, como é que eu faço? Simples, a gente tem
uma forma que a gente usa em casa, que é a garrafa de refrigerante, a ponta da garrafa PET. Você vai cortar a ponta dela e utilizar nesse mesmo jeito aqui. Essa aqui é uma tripa suína. Você vai perguntar onde a gente encontra casas especializadas nisso aqui, mas capaz que tem uma, 2 ou 3 casas que são especializadas e que vendem essa tripa suína. Então, aqui eu coloquei aqui a tripa e dei um nó na ponta da tripa. No final, que é para a gente começar a ensacar. Aqui, vamos começar lá a ensacar. Vou passar para cá. Vamos colocar nessa câmera aqui para poder facilitar. Só tirar aqui para a gente ter um espaço. Vamos lá, facilitar aqui. Aí aqui, ó, nós vamos colocar aqui e vamos empurrar com a ponta do dedo. Vocês vão fazer com uma garrafa PET, tá? Ó, você vê que é bem fácil, tá? Vai colocando aqui e ela vai descendo. Opa, desfez aqui a ponta. Isso acontece, é normal. Normal na hora de dar o nó, quando a gente dá a pressão, ela acaba soltando. Mas eu vou dar um nó, se você tirar aqui, a luva acabar tirando aqui, porque a gente tem que dar um nó. Por se tratar de um produto natural, ela pode rasgar, tá ok? É normal, a tripa, você está manipulando ela, só pegar uma luva para poder manipular, ela pode rasgar. Então, o que vai acontecer? Ok, vamos lá, vamos voltar agora e vamos ensacar. É um processo que eu sempre digo que no churrasco do final de semana dá para fazer. Se reúne os amigos, quem gosta de uma cervejinha, toma uma cervejinha, quem gosta de um vinho, toma um vinho. Quem não bebe, também chega, porque como dizem os mestres de churrasco, o churrasco ele é feito para a gente conversar e bater papo. Então, eu vou fazer aqui, eu já deixei uma pronta ali também para a gente poder apresentar para vocês. E eu vou ensacando. E ela vai, vocês podem ver que ela vai aparecendo aqui, ó. Tá? Vou ensacando. Também indico a vocês. Aqui ele se torna um pouquinho cansativo a partir dos 5, 6 quilos, tá? Eu já fiz essa experiência. E depois de 5 ou 6 quilos, ela começa a cansar um pouquinho. Mas, normal. Mas o prazer de consumir a própria linguiça e o prazer de consumir um produto que é livre de alguma coisa que venha fazer mal para você, com quantidade de sódio bem baixa, com a gordura equilibrada e o sabor regional do jambu e tucupi, que é nosso. Eu vou fazendo aqui, aqui ela já vai ganhando uma forma. A ideia, toda vez que eu faço linguiça, eu sempre faço a produção dela que ela dobre e fique em ferradura, porque na hora de manipular, assar ela fica mais fácil. Olha, vocês estão vendo aqui que rapidinho eu estou enchendo já uma linguiça que já está em torno de umas 500 gramas, né? É bem fácil, não é tão cansativo e é prazeroso que vocês vão fazer no momento de distração, no churrasco, numa conversa. Aí aqui eu tiro um pouquinho, ainda tem um pouquinho na pontinha do êmbolo aqui, eu vou tirar aqui. Aí eu faço esse processo aqui, ó, tá? Mas o que acontece? Eu também não posso forçar muito, porque por se tratar de uma tripa que é animal, ela tem partes que são irregulares, ela é fina, uma parte mais grossa, então a gente tem que ter um certo cuidado na hora dessa manipulação. Eu vou pegar a faca aqui, cortar. Só fazer o nó aqui, que de luva, por ser bem liso, acaba dando demora um pouco.
Aqui, tem um nó aqui. Aqui, eu já tenho, ó, desfez a pontinha aqui, como eu disse pra vocês. É normal, devido... Tá, aqui eu vou pegar aqui de luva, vou ter que tirar aqui e botar no... Aquela outra pra você, esquerda. Aqui. Eu já tenho uma pronta aqui, que eu fiz pra vocês aqui antes, tá? Ela gosta que ela fique nesse padrão aqui. É o padrão perfeito pra gente poder assar. Perfeito, é esse o padrão. Fica fácil de manipular, para quem não tem um pegador, até propriamente espetar ela aqui. Assim, outra coisa, eu falei espetar, mas também espetar a linguiça é uma coisa que é muito comum pra gente. Furar a linguiça, cozinhar a linguiça, isso com linguiça não se faz. Por quê? Eu estou jogando ali naquele momento, é uma curiosidade para vocês, jogando naquele momento na panela, todo o sabor daquela linguiça que ficou. Por mais que ela seja uma linguiça, como eu acabei de falar para vocês, comercial, ela tem um sabor agregado ali da proteína. Então, o que acontece? Ela vai perder sabor e vai ficar ruim. Vai perder a própria gordura. Lembra que eu falei para vocês? Vou tirar aqui novamente, porque não dá para dar um nó sem essa de luva, desculpa. Ó, como é rápido, eu dar um nó sem. Então aqui nós já fizemos duas linguiças. Assim, voltando à questão da curiosidade, só pegar um minutinho aqui. Curiosidade. A linguiça é uma coisa que é comum, talvez você tenha aprendido que eu preciso, linguiça eu preciso cozinhar, linguiça toscana, eu preciso cozinhar para poder assar mais rápido. O certo é que linguiça a gente não deve ter pressa como churrasco. A gente deve colocar ela numa parte mais alta e assar lentamente, para a gente não perder sabor, principalmente quando se trata de uma linguiça artesanal. Porque nessa linguiça eu tenho agregado, nesse caso, tucupi, jambu. Então, a partir do momento que ela está descansando aqui, os sabores estão trabalhando junto, estão se combinando. Então, se eu levar essa linguiça e cozinhar antes, eu vou, naquele momento da cocção, eu vou perder, porque a tripa é porosa, né? A tripa, como eu disse, se tratar de uma tripa animal e uma tripa natural, ela é porosa, ela vai perder o sabor dela na água e vai ficar sem sabor. Aí, e assim, também para a questão do tucupi, que ela fica muito hidratada no tucupi, então o tucupi fica ali aparente. Se eu cozinhar, na hora de eu estar ali, furar para pressar a questão do assado, vai acabar atrapalhando atrapalhando a cocção dela, né? Vai ficar aquela linguiça seca e sem sabor, que não é isso que a gente quer. E assim, eu tenho, a priori, a gente já finalizou aqui, a gente tem que deixar descansar. Vocês perguntam assim, eu não posso produzir e assar? Posso, só que o sabor não vai ficar igual. O ideal é que a gente faça a linguiça um dia antes, a gente se reúna, às vezes está no interior, está num sítio, numa casa de campo, alguma coisa, se reúne, pega a linguiça, produz, para um outro dia a gente assar, para aquela linguiça absorver, principalmente as linguiças que recebem um aditivo de hidratação, como essa que vem com tucupi, como a outra que eu falei para vocês, a linguiça de búfalo, que ela tem o leite de búfala para hidratar ela, então ela precisa que esse sabor agregue na carne, que a carne absorva esse sabor. Então a gente não vai fazer a cocção dela agora, tá? Eu vou fazer um outro vídeo depois, mostrando para vocês formas de assar, formas de cocção, como é que a gente faz, a temperatura do fogo, para a gente, em outro tempo, a gente executar ela. Aí eu coloquei aqui, tem esse barbante aqui, porque a gente conhece, eu não gosto dela em sistema de ferradura. Tá, eu vou fazer ela aqui em gomos, como a gente está acostumado e conhece o tempo todo. Aqui, ó.
Aí eu vou fazendo o quê? Ó, fazer ela aqui em gomos, ó. Já vai sair em outro padrão. Olha. Não vai ficar em gomos aqui, naquele padrão que a gente conhece da linguiça toscana, tá? Aí vocês vão me perguntar, isso aqui é toscana? Não. Isso é linguiça. Toscana, ela é uma linguiça com um sabor único e próprio, entendeu? A linguiça toscana, ela obrigatoriamente, ela é uma linguiça que vinda da região da Toscana, na Itália. Ela tem pimenta do reino. Ela tem quando eu digo pimenta, é um leve toque de uma pimenta calabresa, para dar um sabor, entendeu? Então, quando a gente vê, pra gente que trabalha, que é profissional com isso, quando eu vejo no local, numa área, num grande supermercado, alguma coisa, uma linguiça toscana de frango, não, isso pra gente não tem cabimento. A linguiça toscana, vale ressaltar, ela é sempre suína, porque ela é uma linguiça de região, uma linguiça que vem de uma região da Toscana, na Itália. Então ela basicamente é sal de cura, pimenta e uma pimenta calabresa levemente para dar um sabor, certo? Então aqui é uma linguiça frescal, é diferente. Então, gente, eu passei essas informações para vocês aqui. Eu espero que a gente vocês consigam fazer em casa, né? Se vocês quiserem procurar mais do meu trabalho, eu tenho meu Instagram é salviano.bbq, o meu Facebook é Rafael Salviano, e aí lá a gente sempre está trocando dicas, falando alguma coisa da questão da charcutaria, falando sobre os defumados, que também a gente vai, como anteriormente já fiz em outros eventos, os defumados. Então lá a gente tem muita ideia para trocar, só é chamar, a gente vai conversar bastante. E assim, novamente, falando a vocês, a minha questão da charcutaria, eu estou desde 2016 exclusivamente na charcutaria, né? Mas a minha caminhada vem um pouco antes, desde quando eu iniciei garoto, cozinhando com a minha avó ali. Eu acho que como a base de todos os cozinheiros, cozinhando ali na beira do fogão, perturbando um pouco a avó e conversando. E aí de lá, migrei para uma vertente no começo totalmente diferente. Fiz geografia, sou formado em geografia, sou mestre em perícia ambiental, tenho especialização, mas chegou um belo dia que a gastronomia falou muito mais alto. Porque cheguei em casa conversando, e isso para minha esposa que eu não estava satisfeito com aquilo que estava acontecendo, porque minha mãe trabalhando com restaurante, minha mãe de criação, né, trabalhando com buffet, minha avó desde cedo trabalhando com vendas de comida. Então a minha vida era aquilo. Então eu comecei a fazer, e aí chegou um dia que eu cheguei em casa e disse, pô, não deu, não quero mais. E aí minha esposa disse, vai fazer o que tu acha, se tu acha que é isso, eu te apoio. E aí foi quando eu fui para Manaus, fui estudar gastronomia, fui para o Senac, estudar cozinha, comecei muito novo, com 21 anos, 22 anos, fazendo essa questão de cursos aleatórios. Depois eu fui para Manaus, estudei gastronomia no Senac, fiz cursos fora e participei de eventos, já vários eventos, com a questão da charcutaria. Tenho vários eventos, participei em 2019 como representante do Amapá no Campeonato Brasileiro de Churrasco Defumado, né? Representamos a região norte, ficamos em segundo lugar como a melhor equipe da região norte, a gente trabalha como equipe, a gente fala equipe, que são eu e umas 4 pessoas, e nós conseguimos a vaga para o Campeonato Brasileiro em São Paulo. E aí, esse um pouco da minha trajetória, né? Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado. Um abraço a todos.